Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, quanta mulher linda. Você está feliz? Não está com pressa não, né? Porque assim, eu costumo dizer que esse tipo de culto tem um termômetro. Eu sento ali, eu já sei quando vai virar vigília ou não. O termômetro está alto para vigília, amém? Vira para a irmã que está do lado e fala assim para ela: eu só não sou a mais bonita aqui hoje porque você veio. Amém. Eu quero saber quem não é de Rio Preto. Quem viajou para estar aqui? Uau, quanta gente. Eu vou ter que perguntar, quantas cidades temos aqui? Como? Iturama. Mas vocês viajaram para esse culto? Quanto tempo? 2 horas. Quem mais? Fernandópolis, quanto tempo? 1h30. Quanto tempo? 1 hora. Votuporanga, alguma cidade diferente? Espera só um minutinho aqui ainda. José Bonifácio, quanto tempo? Pertinho, aqui. Lins, quanto tempo? 1h30. Gente, o povo viajou, o povo se animou, hein, aqui. Como? Não, peraí. Você viajou 6h30 para estar aqui? Quem mais veio com ela? Meu Deus, que bênção. Mais alguém? Quanto tempo? 2? Girassol? Mirassol, gente, vocês me corrijam, eu não conheço todas as cidades aqui. Aqui. Você veio de Caldas Novas? Quando você vai me levar para lá? Porque esse frio que eu estou aqui, eu queria estar lá. Quantas horas? 6 horas. Vocês são muito corajosa. Mais alguém? Uberlândia. 4 horas. Paraíso. 1 hora. Quanto tempo? 1h30. Catanduva. Quanto tempo dá daqui Catanduva? 1 hora? Eu tenho uma agenda em Catanduva. Em breve estarei lá. Mais alguém? Jales, vou estar lá amanhã. Ô, mulher! Eu ministro em Jales amanhã. Glória a Deus, todo mundo falou o nome da cidade? Como? Essa aí eu não vou conseguir reproduzir, mas amém. Quanto tempo? 35. Sejam muito bem-vindas. Glória a Deus. Todo mundo aqui, quer dizer, tem alguém aqui que nunca viu nenhum vídeo meu, que não sabe quem sou eu? 1, 2, algumas pessoas. Eu vou me apresentar brevemente, ok? Apenas para você saber. Tem os slides aí no jeito? Eu sou Patrícia Fernandes, sou cristã há 25 anos, casada há 27, tenho 2 filhos. O meu filho mais velho tem 22 anos, já é pastor. A minha menina tem 13 anos. Eu sou de formação psicanalista, neurocientista, tenho TDAH e sou sanguínea. Alguém aqui sabe o que é TDAH? Pois bem, sou desorganizada, bagunçada, desorientada, eu derrubo tudo, daqui a pouco eu arranco o sapato. Tudo pode acontecer no culto comigo. E a grande dificuldade é acabar o culto. Por exemplo, vocês viram que hora que ela passou para mim? 9h30. A minha pregação é de 1h30. Se eu pregar sem orar, termina às 11. Mas eu sei que vocês querem a oração, então o que eu vou fazer? Vou mudar tudo aqui, amém? Não tem como, a gente vai sair daqui meia-noite, a mulherada, vocês vão embora? É sério? Meia-noite. Glória a Deus. Então vamos, veja bem, alguém sabe o que é TDAH? Agora, e sanguínea? Temos muitas sanguíneas aqui? Eu recebi um diagnóstico recente. Alguém olhou para mim e falou, você não é sanguínea? Eu, não. Você é sanguínea hemorrágica. Aí eu fiquei pensando, isso é bom ou ruim? Gente, eu trouxe meu livro, vou falar um pouquinho dele, que esse livro já é o começo da pregação, amém?
Esse livro tem o título Você Não É Todo Mundo. Pode passar o slide, por favor? Passa 2. Passa mais um. Esse livro tem o título Você Não É Todo Mundo. Alguém já falou isso para filho? Pode voltar um, é um antes desse. Isso. Alguém já falou isso para filho? Alguém já ouviu isso da mãe? Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Esse livro o Senhor me deu numa madrugada. E ele conta a história de uma mulher, filha de um esquizofrênico, que fez xixi na cama até 14 anos de idade, com medo de levantar e cruzar com o pai no corredor. Esse livro conta a história de uma menina que cresceu vendo o trabalho de macumba na cozinha dela, que cresceu vendo padres indo exorcizar esse pai. Essa menina começou a apanhar na escola dos 8 aos 15 anos de idade. E ela apanhava, tinha cabelo cortado, era cuspida na cara, simplesmente porque ela era filha do louco da cidade. Você imagina há 40 anos atrás o que era uma esquizofrenia? Hoje é um transtorno disruptivo, que nome chique. Mas na época ele era o louco do sanatório, que via as coisas, saía correndo e era muito agressivo muitas vezes. Esse livro conta a história de uma menina que com 7, 8 anos desenvolveu algo chamado enurese noturna e fazia xixi por onde passava. Por isso ela fedia xixi e todo mundo dizia: sai pra lá, sua fedorenta. Esse livro conta a história de uma mulher que se casou aos 22 anos e que levou para a casa dela todas as neuroses do pai. Ela acreditava que estava a um passo de ser uma esquizofrênica. Tinha mania de tudo. Não dormia de pijama curto, só de moletom, porque tinha medo de entrar um bandido, ver a perna dela e estuprar ela, porque a imagem que ela tinha era do pai olhando ela dormir. Esse livro conta a história dessa mulher que entregou a vida a Jesus aos 23 anos de idade, achando que tudo ia mudar. Achava que uma metamorfose ia acontecer, mas nada mudou. Passaram-se os anos e, achando que ela tinha demônio, ela chamou uma irmã para orar na casa dela. Essa irmã foi lá e essa mulher, que sou eu, dizia o seguinte: a minha última chance é ela expulsar o demônio que há em mim, porque eu estou ficando louca igual meu pai. E aí então essa mulher chegou em casa e tudo que eu mais queria era que fosse um demônio. Só que para minha surpresa, a hora que ela olha para mim, ela diz: o Senhor vai levantar o teu nome e você vai pregar para milhões de pessoas. É muito lindo ouvir isso, mas uma pessoa neurótica, o lixo da sociedade, que era assim que eu me sentia, a rejeitada, não fazia nenhum sentido. Então eu ouvi aquilo e fiz assim, ó, doida de pedra. Não faz nenhum sentido. E eu preferia que era demônio, que fosse demônio, porque o demônio é expulso no nome de Jesus agora. E quando não é ele? E quando você carrega uma dor que depende de você arrancar? E quando você carrega uma lembrança de um abuso que cabe a você ressignificar? E quando você carrega tormentos e lembranças e culpa, que não é alguém vir chegar e falar: eu expulso em nome de Jesus. É você que tem que acessar o cocô e arrancar ele de você. Então, esse livro, e no final eu termino de contar meu testemunho, conta a história da minha vida. E o porquê que depois daquele dia, que aquela mulher entrou na minha casa, eu levei apenas 20 anos para que se cumprisse a promessa. Talvez você está aqui hoje com uma promessa. Está vindo na igreja, sente a unção, sente o poder, mas nada acontece. Eu passei 20 anos com uma promessa, orando de madrugada, jejuando, indo na igreja, buscando santidade. Eu não estava em pecado. Mas o que acontece que faz com que uma pessoa que está dentro da igreja, ainda assim, fique 20 anos sem viver a promessa? E aqui nesse livro conta todo esse processo, como também conta o que fez com que em 4 anos Deus soprasse meu nome nas nações, numa velocidade de...
Hoje nosso ministério é conhecido mundialmente. Mais de 1 milhão de pessoas. Isso não é para que eu me glorie, mas para que você entenda que ele de fato não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Mas essa palavra não é para qualquer pessoa. Essa palavra é para os filhos que obedecem à voz do Pai. E você pode estar aqui dentro, pode estar orando e jejuando como eu, e ainda assim está exalando fedor ao invés de aroma suave. Aqui você vai entender o que faz então com que você seja de repente alguém usado por Deus. Você pode de repente querer ser uma influenciadora e usar a internet para isso e está tudo bem. O Instagram é um veículo evangelístico. Então se você tem sonho de ser usada pelo Senhor, esse livro vai impulsionar você. Só que esse livro não é um livro de leitura. Ele é um livro, um guia, porque aqui também tem fotos de roupas. Quem aqui sabe o seu biotipo? Alguém sabe qual é o seu biotipo? Olha isso, nós estamos em 500 pessoas aqui, 400 e pouco. 400 mulheres, ninguém sabe o biotipo. Por quê? Porque você pode pensar, mas eu sou crente, isso é coisa de vaidade. Não. Biotipo é o tipo de corpo. Eu sou pera. Você pode ser oval, triângulo, retângulo. Todas nós temos um. Por que é importante saber disso? Para você não virar uma piricrente. Porque quando a gente fala de ser cheia do Espírito Santo, a gente precisa entender aquele versículo ali. Espírito, alma e corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis até a volta dele. E você não pode se tornar uma piricrente. E se você for numa loja, ver um vestido maravilhoso, de repente você vê um vestido lindo na vitrine e fala: ai, irmãzinha, pega um daquele para mim 44. E ela fala: relaxa, amor, é tamanho único. Como assim? Tamanho único é coisa do cão. Corre que é laço. Você vai lá e quer comprar um vestido que está na manequim dessa finura? Olha pra gente, meu corpo é pera, olha o tamanho do meu quadril. Aí eu saio de lá como? Embalada a vácuo. Chego no culto igual a pirigóspel. Talvez você não queria, mas porque você não conhece, você se torna. Então nesse livro você vai aprender a se medir. E eu coloquei fotos coloridas de todos os tipos de corpo, tá? Então quem é pera vai saber onde investir e o que não pode nem sonhar em comprar. E não é só sobre ser ou não sexy. É sobre estar elegante para representar Cristo. Amém? Você que quiser o livro depois, a gente vai autografar e vai tirar uma fotinho juntas lá no final, amém? Aqui também tem 7 dias no final, ó, que são desafios que nós faremos juntas. Oração da madrugada, jejum, limpeza no guarda-roupa. É um guia para você não apenas aprender, como também poder aplicar e até, quem sabe, começar um projeto na internet. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. E aqui está dizendo que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que somos cristãs, todo mundo aqui já entregou a vida a Cristo? Todo mundo? Amém. Pode passar o slide. Todas nós que estamos aqui entendemos que somos essa configuração. A mesa, onde que está a mesa? Ali em cima? Muda para mim, por favor. Pode passar o slide. Isso. Nós somos espírito, alma e corpo. Todo mundo sabe disso. Eu sou um corpo que, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu recebi no meu espírito o Espírito Santo. Amém? Você precisa fazer algo para receber o Espírito Santo? Basta confessar Jesus Cristo. Quando você entrega a vida a Cristo, você recebe no teu espírito o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos constrange quando erramos. E é Ele que nos coloca a fome do Pai. É Ele que nos faz buscar estar aqui hoje, por exemplo. O Espírito Santo que está em você te move
a ter fome pela presença de Jesus. Por isso que você está aqui. Quando a gente fala de ter o Espírito Santo, a gente precisa entender que com ele desenvolvemos o fruto do Espírito. Com ele nós buscamos a santidade. Ele nos dá poder. Ele é a maior potência que há no universo. Não há nada mais poderoso do que o Espírito Santo. Não há nada que você possa querer buscar além dele, porque ele é tudo o que precisamos. E todas nós que entregamos a vida a Cristo, temos ele. Isso é uma evidência. Se você confessou a Jesus, ele está aí. Só que quando a gente fala de carregar a maior potência do universo e entender o que isso significa, é você entender também que se ele está em você, você tem poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder para beber algo mortífero e nada lhe acontecer, poder sobre os demônios. Amém? Quem aqui tem o Espírito Santo? Ergue a mão bem alto. Vou perguntar de novo. Vou beber uma água. Quem aqui tem o Espírito Santo? Então agora me diga. Se você carrega a maior potência do universo, dono de todas as coisas, é Cristo em você. Você é templo dele. Por que você está com depressão? Pânico? Ansiedade? Por que você ainda mente? Por que você ainda termina o culto, nem acabou o culto, está lá no bebedouro, ó. Você gostou? Não gostei hoje. Não gostei da liderança nova, não me desce. Se temos o que é santo, que é Cristo em nós, por que escorregamos sempre no mesmo pecado? Por que você ainda se masturba? Por que ainda vê pornografia? Por que ainda não consegue validar uma outra mulher? É capaz de curtir post de todo mundo. Quem nem sabe da tua existência, mas a irmãzinha que está aqui, que está fazendo bolo, que está começando uma nova história, você finge que não vê? Por que eu finjo que eu não vejo? Porque eu não vou validar aquilo que eu ainda não vivi. Porque eu não consigo contemplar o que Deus fez na vida dela. Porque Ele não fez na minha. Se você carrega o que é santo, por que é tão difícil ser submissa? Se carregamos o que é santo, por que ainda não conseguimos perdoar? Não, lá eu não vou. Final de ano, na casa da tua mãe, para ver tua irmã, Deus me livre, não vou, não me desce, eu tenho ranço. Que espécie de santidade é essa que você está dizendo que carrega? Se você precisa de um cropped para ir na academia, filmar o teu agachamento e colocar um louvor. Quando eu perguntei quem tinha o Espírito Santo, a igreja inteira ergueu a mão. E agora eu vou perguntar de novo. Quem tem certeza que carrega a presença dele? 30% do que ergueu. Por quê? Porque apesar de eu dizer que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas e que Ele está em você, na hora que eu mostrei a tua realidade, você disse, agora eu já não sei mais. Porque apesar dele ser poderoso, essa não é a realidade que eu vivo hoje. Eu não estou dizendo que você está vivendo essa situação muitas vezes consciente. Porque vivemos uma geração e um mundo que jaz no maligno. E estamos em guerra. Vivemos um tempo da hipergraça, onde o discurso é Deus só vê o coração. Quantas vezes escutamos? Eu sou livre. Por isso que eu uso cropped. Eu sou livre. Qual é o problema de eu fazer uma foto assim no meu Instagram? Se você carrega Cristo em você, cadê Ele agora? Se você carrega
Cristo em você, cadê Ele na academia? Cadê Ele quando ninguém está vendo? Por que é tão difícil liberar perdão para quem nos feriu? Para um traste, alguém que você sabe que não vale nada. Nós temos dentro do nosso corpo o Espírito Santo. Ele está aí. Só que você tem que entender que do dia que você entregou a vida a Cristo, e o que eu estou contando aqui foi o que eu passei também. Eu levei 20 anos. 20 anos para acessar isso. Do dia que você entrega a vida a Cristo, que Ele entrou em você, por cima dele você colocou mágoa, ressentimento, culpa, inveja, mentira, insubmissão, imoralidade. Ele está aqui. Só dizendo assim para você: filha, por favor, tira um pouco de lixo, porque eu quero te usar. Tira um pouco de lixo, porque eu preciso fluir. Só que para nós é vendido um discurso que está tudo bem, que Ele é nosso amigo, meu companheiro. Ele é tudo isso. Só que Ele não recebe fedor. E muitas vezes nós somos uma geração de igrejas cheias de pessoas fedidas, crentes de máscara. Eu coloco a máscara de levita, a máscara de adorador, e venho adorar. E aí eu tiro a máscara quando eu saio daqui. Porque a unção que nós recebemos num culto como hoje, que vamos receber e vamos continuar recebendo, essa unção é uma unção de pavio. Sabia? É o pavio que os outros veem, que a gente vê aqui. A unção pega fogo, a gente percebe, a gente sente. Puxa vida, agora vai. O pavio acendeu, porque do altar sai unção. Só que o que mantém a lamparina acesa é o azeite que está por dentro. E do que adianta você receber uma brisa da unção e na hora que chegar na tua casa, o pavio apagar e você se dar conta da tua realidade? Estava tão bom lá, eu achei que eu nunca mais ia cair. Há mais ou menos um ano eu recebi uma pastora, cantora gospel, famosíssima. Pode passar o slide? Porque eu havia feito um vídeo sobre pornografia. E aquela mulher assistindo o vídeo me disse: ou você fala comigo ou eu vou me matar. E eu achei que era golpe, porque ela é muito famosa. Eu tenho 25 anos de crente. Os louvores dela contribuíram para a minha conversão. Muito famosa. Eu achei que era golpe, mandei ela gravar um áudio e era ela. E eu falei: minha irmã, que delícia falar com você, meu Deus, eu te amo. E ela falou: então você me conhece? Eu: meu Deus, claro, quem não te conhece? Quando ela me disse: mas eu sou uma farsa. Eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Eu me casei novamente, Patrícia, com um pastor. Só que quando eu me casei com ele na lua de mel, eu descobri que ele só tinha ereção se ele visse pornografia. E desde aquele dia, então, não são apenas um, são dois viciados em pornografia. Só que eu venho para o altar toda vez que eu tenho um evento, toda vez que eu vou pregar, eu faço jejum, eu me arrependo, eu sinto que Jesus me perdoa. E eu recomeço, mas eu volto ao vômito em 6 meses. Eu não consigo me libertar disso. A cada 5, 6 meses eu estou lá revirando as bolotas dos porcos. Eu sou uma mentira. E quando eu vi o teu vídeo hoje, o Espírito Santo disse: ou você confessa para ela, ou o diabo vai fazer você se matar. E quando eu recebi essa pergunta, eu fiz uma enquete no Instagram. E aí eu perguntei: quem é aqui que me segue tem problemas na área de imoralidade? 70%. Só que dessas 70%, mais de 2.000 eram líderes, pastoras, cantoras, mulheres do lado de cá, como eu estou aqui. Fiz um grupo como psicanalista,
para tentar ajudar essas mulheres. E aí eu descobri que 98% delas havia sido abusada na infância. Hoje elas estavam pastoras, hoje elas estavam missionárias, hoje elas estavam cantoras, mas elas têm um passado. Um dia elas foram marcadas por um abusador. Um dia elas foram colocadas numa situação de vulnerabilidade. Aquele irmão mais velho chamou aquela menina de 5 anos e disse: vem ver um negócio legal. E aí então ela conheceu a pornografia. Pornografia no cérebro de uma criança até 11 anos de idade, eu falo isso como neurocientista agora, ela é perpétua, definitiva. Nada mais tira da mente desse indivíduo como é uma relação sexual saudável. Para sempre a imagem vista é o que é, e nada muda. É triste isso, mas o fato é que nós temos uma alma, e alma é mente, vontade e emoção. E essa alma precisa se submeter ao Espírito Santo. Só que nós muitas vezes nos convertemos, entramos numa igreja e a gente pensa assim: agora tudo vai mudar, como eu pensei. Eu fui batizada, tudo vai mudar. Só que a palavra de Deus diz em Romanos 12 que nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo, mas buscar a transformação, metanoia, mudança de mentalidade. E isso cabe a nós. Satanás é inimigo da nossa alma, minha irmã. Dessas mulheres que eu cataloguei, líderes viciadas em pornografia, 33 confessaram adultério no mesmo dia. Sabe quantas confissões de adultério eu recebo hoje? Por dia? No mínimo 2. Pessoas querendo confessar para se sentir livre. Quem são essas pessoas? Igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus. De repente você está aqui hoje, minha irmã, cantando como nós cantamos aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Cante. Minhas lamparinas estão acesas. Que a veste está branca, mas você sabe que ela está encardida. A gente canta que a lamparina está acesa, mas ela já apagou há muito tempo. Ela apagou na decepção, ela apagou no luto, ela apagou na depressão, ela apagou no pânico, ela apagou. Só que continuamos cantando. E quanto maior o título que nos colocam, menos nos aproximamos da presença. Quanto maior você é no reino, pastora, apóstola, missionária, não sei, bispa, quanto mais títulos nos colocam, mais distante fica a nossa confissão. Eu não posso falar. Como é que eu vou contar que eu tenho pânico se eu tenho mulheres que me inspiram em mim? Como é que eu vou contar que eu tenho ansiedade se eu tenho um grupo de 2.000 mulheres que me amam? Como é que eu vou contar que eu pensei em me matar? Que eu estou com depressão? Vão falar que é falta de Deus, que eu tenho que orar, que é o diabo. Como é que eu vou contar que eu era prostituta, se hoje Deus me deu uma igreja com 2.000 membros? Eu não posso contar, porque eu vou perder o prestígio. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Como é que eu vou contar que eu era um traficante? Como é que eu vou chegar na rede social e dizer eu traficava? Não posso, eu sou famoso agora. A gente vai colocando máscaras.
Porque a própria igreja não está preparada para lidar com as doenças da alma. Você muitas vezes quer buscar ajuda e escuta o quê? Vai orar, irmã, vai jejuar. Eu vou dizer algo aqui muito profundo. Você vai entender o que eu vou dizer. Toda depressão não começa espiritual. Depressão é orgânica e ambiental. Assim como uma esquizofrenia do meu pai era uma doença. Se você está com depressão, não é o demônio que causou depressão. A depressão, ela vem por falta de vitaminas. E quando eu falo depressão, é qualquer transtorno emocional, amém? E vem também por ambiente. Decepção, frustração, traição. Eu não aguento mais levar paulada. Isso é porta de fragilidade emocional que gera uma depressão. Mas Patrícia, por que que na libertação da depressão manifesta demônio? Assim como meu pai, esquizofrênico, cheio de demônios. Porque você não tem o apoio de uma igreja que diz, vem cá, vamos procurar um médico, vamos fazer terapia, vou estar com você. Você não busca ajuda porque a própria igreja não está preparada e diz o que? Ora e jejua. E aí então a tua alma está desgovernada. Quem aqui era do mundão e enchia o caneco? Quem aqui já ficou bêbado? Bêbada quer dizer. Quando você estava bêbada, minha filha, você tinha governo sobre o teu corpo, sobre a tua alma? Não. Assim é uma pessoa deprimida sem ajuda médica e terapêutica. Isso é abertura para Satanás. Meu pai era esquizofrênico, mas era cheio de demônios. Porque uma alma desgovernada, uma alma que não se submete ao que é santo, ela está sujeita ao inimigo dela, que é Satanás. Por isso é que lidamos com uma geração doente. E quando a igreja fala assim, vai orar e jejuar, eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas o que eu quero que você entenda é, quem aqui já teve numa situação dessa, você consegue orar? Não. Se você não tiver alguém para pegar na tua mão, você não consegue. Quando a gente fala sobre vestir uma máscara de crente, é porque muitas vezes a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas se Ele viesse agora, você ficaria. O maior fedor que o Senhor recebe no lugar de adoração da igreja é a falta de perdão. Porque muitas vezes você está achando que está adorando e está exalando um aroma suave, quando na verdade Ele está assim, ó, cheiro é esse? Ela tem cara de crente, ela tem jeito de crente. Ela tem tudo de crente, mas dentro dela eu sinto fedor. E é o perdão que você está sonegando, minha irmã. Se você está aqui hoje e não liberou perdão para alguém, entenda uma coisa, você está fedida. O Senhor morreu para que você estivesse aqui perdoada. E além disso tudo, Ele renova as misericórdias dEle toda manhã. Que direito que nós temos de sonegar perdão para alguém? Não temos. Pode passar o slide. Essas mulheres chegaram em mim dizendo que caíram no pecado de adultério porque o diabo levou elas. Patrícia, eu não sei o que aconteceu, eu sou do manto. Eu vou no monte, os gravetos acendem. Mas eu caí em adultério. E quando eu digo isso, não me leve a mal, por favor. Não tenho nada contra as irmãs do coque, porque eu me torno uma delas já já. Tudo certo. Só que o que eu quero que você entenda é que para Satanás fazer uma mulher de Deus cair, basta um psiu. E isso não depende dela ser do coque ou não do coque, se está de calça ou se está de saia. Não existe estereótipo para o adultério. O que existe é uma ferida aberta, uma carência afetiva. Minha irmã, você precisa entender que nós estamos sujeitas à sugestão dele. Só que não é ele que faz você cair. Ele apenas sopra a inclinação que existe aí. A carência paterna, a carência afetiva. Você de repente é uma mulher que queria casar com um príncipe, casou com Shrek. E qual é o risco disso, hein? O risco é de você não entender que o Shrek também é príncipe. Não é? Quem assistiu Shrek? Ele é príncipe ou não é?
príncipe que peida e arrota na tua cara, mas é príncipe. Não deixa de ser príncipe. Só que o problema da nossa geração de mulheres é que a gente, além de ter as nossas questões, porque eu não sei o tamanho da ferida que você tem aí, você vai lá e fica viciada em dorama. Vou tomar até uma água. Já vou dizer que aqui não é um culto de máscaras, ok? Não adianta eu falar tudo isso e você nem sei o que é. Quem aqui gosta de ver um doraminha? É isso aí. Tem que arrancar as máscaras, até mesmo porque não é pecado. Ok? Não é pecado. Quem não sabe o que é dorama? 3 pessoas. Dorama é uma série coreana de um amor puro. Gente, o dorama é um negócio tão engraçado, né? Um amor ingênuo. Eu fiquei sabendo que para sair um selinho leva 5 meses. Negócio puro, pastora. Puríssimo. Só que tem um problema grave no dorama. O homem de lá é perfeito. E o teu não é. Aí você fica 3 horas por dia vendo um coreano chapado, a coisa mais linda. O coreano tá andando com guarda-chuva no bolso. Vai que chove. A minha amada não pode tomar chuva. Aí tá andando. Pode perceber. A menina tropeça. Ele já tá lá embaixo em câmera lenta. Vem, meu amor. É um negócio esquisito. Mas o homem tá lá, ó, fininho, magrinho, andando, camada dele. Aí você tá lá assistindo 3 horas esse trem. Chega o teu marido. Aquela leve protuberância que a maioria tem, né? Aí o teu marido vai lá, tira a roupa do trabalho e coloca aquela bermuda mais horrorosa que ele tem, aquela que você detesta. Muitas vezes sem cueca. Os balangandando. E aí você olha para aquilo e fala assim: eu não quero. Senhor, eu fui criada para casar com o príncipe. Casei com o Shrek. Só que o Shrek, como eu disse, é príncipe. Você só precisa descobrir a linguagem de amor dele. Só que isso eu prego para casais. Eu não tenho tempo aqui, mas no meu livro tem o teste pra você fazer com o teu marido. Porque eu quase destruí meu casamento por causa desse trem. Lua de mel, eu quebrei uma cadeira na cabeça dele. Lua de mel. Minha irmã, namorei 7 anos esse homem, dos 15 aos 22. Casei. Na lua de mel, eu quebrei uma cadeira na cabeça dele. Não tinha Jesus, amém? O fato é que daí eu descobri as linguagens de amor e descobri o que me irritava, o porquê que eu me irritava e o porquê que um falava a linguagem distorcida do outro. Mas eu não tenho tempo de pregar isso aqui. O que eu quero que você entenda... Gente, não dá. Minha filha, olha a hora que já é. O que eu quero que você entenda é que nós estamos sujeitas à nossa alma, se nós não aprendermos a submetê-la ela ao governo do que é santo. E Satanás, para levar uma mulher a cair, basta um psiu. Psiu, ei, qual é o problema de você receber um elogio na academia do personal? Teu marido é um ogro, não te elogia. Aí você começa a ver dorama, você começa a sonhar. Mulher, entenda uma coisa, ó. Vou falar algo da psicanálise aqui, amém? Mas você vai entender. Existe algo chamado adultério emocional. Você sabe o que é adultério emocional? É Jesus dizendo, se você olhar e desejar, já era. E aí você fica bitolada nesses dorama, nessa série turca, e começa automaticamente transferir para o teu marido uma responsabilidade. O coitado nem sabe o que é dorama. Ele chega em casa e já está assim: nossa, nem fala que eu tô linda, grosso. Calma. Ele não sabe que você quer que ele mude. Você só está bitolada com uma cena. E as mulheres estão caindo em adultério. E detalhe, desejando divórcio por causa de dorama. Eu recebo mulheres direto dizendo: eu descobri que eu quero viver uma história de amor. Eu vou pedir o divórcio. Eu quero ser feliz.
por conta disso. O que leva um homem, como temos criança na casa, eu vou falar um vocabulário rebuscado. O que leva um homem a desejar uma mulher, ok? Basta olhar. Ele olha o teu corpo, pode ver. Você moscou em casa, passou, não pode moscar. Porque basta olhar, ok? Agora, nós mulheres precisamos entender que o que leva a gente a ficar acesa, ok? Não é isso. É uma história. O que acende uma mulher é uma história. É um romance. Nós não precisamos ver nada para isso. E você tem que tomar cuidado por conta dessa ilusão que essa série traz. Então você precisa entender, começou a sonhar, começou a levar para o sonho, renuncia. Porque você está em adultério emocional. Amém? O inimigo das nossas almas, astuto como ele só, ele tem incutido na gente uma questão de que temos que ser independentes, empoderadas e feministas. O que ele mais quer é tornar você uma feminista. E infelizmente hoje nos deparamos com feministas cristãs. Não existe isso, minha filha. Ou você é cristã ou você é feminista. Nós vemos mulheres que tiveram casamentos falidos, estão divorciadas e hoje são obreiras, aconselhando meninas jovens a largar. Ela chega na menina que está chorando e fala: larga, porque eu orei 25 anos e não resolveu. Ela está transferindo o lixo emocional dela. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente procura para orar. Porque às vezes nós estamos numa situação de vulnerabilidade. E Satanás vai usar essa pessoa ferida para desmotivar você. O mundo que nós estamos vivendo hoje sofre uma guerra de identidade. Pode passar o slide. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas dele. Quem veio do lixo como eu, entende isso. Eu sei quem eu sou sem Cristo, eu sou um lixo sem Ele. Você que já se desviou, você sabe a facilidade que você tem de voltar ao vômito. É muito fácil você querer dar uma escapadinha no mundo e se desviar. Porque as investidas dele estão muito forte. E você que é mãe de menina, por exemplo, precisa entender isso. Nós não conseguimos comprar roupa para elas. Tudo é cropped. O moletom virou cropped, a camisa virou cropped, o blazer virou cropped. Vocês não estão percebendo que isso é uma guerra da indústria da moda? Hoje só existe 2 tipos de roupa para menina. Ou é sexy, ou é masculinizada. Ou ela vai vestir over, tudo largão. Ou ela vai ficar sexy. Isso é uma guerra que estão fazendo com que a gente desça a goela abaixo. E nós, enquanto igreja, estamos nos submetendo a isso. Porque a gente fala, não tem nada a ver. Afinal de contas, Deus só vê o coração. Qual é o problema de eu fazer isso? O problema é que o santo jamais vai coabitar com o profano. Hoje nós somos a geração das influenciadoras cristãs, das blogueiras cristãs, das pastoras que usam a internet. E você pode ver, ser cristã tem uma grande diferença de ser discípula ou embaixadora. Ser cristã virou um status. Qualquer um chega na internet dizendo: cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, signo de touro. É verdade. Aí você vai ver a foto dela. Aí você vai ver que ela foi na praia de biquininho amarelo. E ela fez a seguinte foto: até aqui me ajudou o Senhor. De costa. Quem faz foto de costa não quer mostrar a hidratação da cabeleleila. Quer mostrar o bumbum. E não adianta você falar para mim: não, eu não tive intenção, eu coloquei 28 versículos. Quem que está preocupado com os versículos? Não. Você precisa entender que você foi chamada para fazer parte de um reino. E quando a gente fala sobre avivamento, sobre unção, sobre presença do Espírito Santo, você precisa entender isso.
você precisa se apropriar da santidade e estar em busca dela. E para isso é necessário reconhecer onde falhamos. Só que eu reconheço também que é muito difícil a gente estar no mundo e estar assim, alienado a tudo isso. Existe uma influência que tenta o tempo todo nos trazer para o mundo. Só que é isso mesmo que Jesus diz. Tem que haver diferença entre os que são e os que não são. Se você pensa, eu vou para a academia de cropped, eu vou para a academia de calça da Shein, aquela calça amaldiçoada que racha o capô de Fusca no meio. E você pensa assim, lá está todo mundo assim. Cadê a diferença entre os que são e os que não são? Está todo mundo assim. Se você vai para a praia de biquíni pensando, lá é ambiente disso. Está todo mundo assim. Cadê a diferença? Dá para reconhecer uma cristã na praia se ela vai de biquíni igual todo mundo? Então Deus não te chamou para isso. Quando a gente fala sobre reino, a gente precisa entender isso. Não existirá avivamento sem arrependimento. Não existirá avivamento sem limpeza. Quando a gente entende que precisamos revirar o nosso lixo e tirar para fora aquilo que está fedendo, aí sim a gente recebe não só a chama, mas como um azeite extra. O azeite reserva que aquelas virgens não tinham. Minha irmã, todas nós que estamos aqui hoje, ok? Vamos pensar comigo uma coisa. Aquelas virgens eram as 10 puras? Se era 10 virgens, eram 10 virgens, ok? As 10 foram convidadas para o casamento? Foram convidadas. As 10 foram escolhidas para o casamento? Foram. Eu escolho vocês 10 para vir, ok? Como se Deus viesse aqui e escolhesse 10 de nós. Ainda assim, escolhidas, puras e convidadas, 5 ouviu: apartai-vos de mim. Ou seja, nós estamos aqui hoje, debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo teto, ouvindo a mesma palavra, buscando a mesma coisa, com a mesma fome, com a mesma sede, com o mesmo desejo. Mas 5 pode ouvir: apartai-vos de mim. Eu não sei quem é você. Como assim não sabe? Senhor, como assim não sabe? Eu sou a Patrícia. Eu viajava todo final de semana para pregar a tua palavra, 25 anos de crente. Eu não sei quem é você. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu expulsava demônios do teu nome. Como assim? Eu não sei quem é você. Já imaginou? Você 5, 10, 15, 20 anos na igreja, só que por conta desse discurso da hipergraça, você não conseguia entrar, porque ninguém teve coragem de falar: mulher não usa cropped, mulher do Senhor não usa biquíni na praia. Uma embaixadora do reino carrega o perfume, carrega a presença, carrega a unção. Ela é a Bíblia que alguém está lendo. Ninguém tem coragem de falar porque perde membros. Ninguém tem coragem de falar porque vai falar que eu sou legalista. A igreja é religiosa, a igreja é legalista. Essa mulher loira aí, ela quer instalar uso e costume. Que mané uso e costume? Estou falando de princípios, independente se é calça, se é saia. É princípio da modéstia. Se você não buscar a santidade, se você não entender nesse culto que você vai precisar deixar nesse altar o perdão que você está sonegando, o pecado de estimação que você está ainda mantendo, a culpa, a inveja, a mentira, a dor da rejeição, você não vai receber de fato o que você precisa para manter essa lamparina acesa. Quando a gente fala de reino, a gente precisa entender isso. Pode passar o slide. Nós fazemos parte de um reino, ok? O reino de Deus. Nós somos princesas do reino de Deus. Pode passar. Passa mais um. Agora essa mulher aqui, ela é uma princesa. Volta. Ela é uma princesa, correto? De que reino? Do mundo. Reino Unido. Alguém já viu Kate antes de ser princesa? Cropped, que não era nem cropped, era um top. Uma calça skinny com zíper desse tamanho, rachado o capô de Fusca no meio. Era Kate. Kate era uma mulher normal, não era princesa. Até que um dia,
Presta atenção no que eu vou dizer agora. Até que um dia, Kate encontrou um noivo. Você também encontrou um noivo? E aí então, o noivo disse assim para Kate: quero tanto te fazer minha noiva. Isso aconteceu com você também? Aí esse noivo disse: eu tenho um reino para você. Eu tô toda arrepiada. Isso aconteceu com você também? Só que diferente da gente, esse noivo ao chegar para Kate disse: no meu reino tem uso e costume. Você aceita? O nosso noivo não instituiu uso e costume. Ele apenas disse: cumpram princípios que devem ser inegociáveis. Só que Kate não teve essa bênção que nós tivemos. Kate, para ser princesa desse reino, é obrigada a cumprir regras que a rainha estabeleceu. São 28 itens. Eu só trouxe alguns. E nesses 28 itens, que não é pecado, eu apenas trouxe para vocês entenderem o nível de renúncia dela para um reino do mundo. Essa mulher renuncia a coisas bizarras por um reino do mundo. Nós dizemos que somos lavadas, remidas, santificadas e perdoadas, que nós somos do nosso amado e que Ele é nosso e não conseguimos renunciar um tecido. Se o pano que você usa te domina, você não vai conseguir se livrar nunca de uma possessão demoníaca. Nunca você vai se livrar de uma depressão. Nunca você vai ser curada de fato. Se você faz com que um cropped domine você, um biquíni domine você, a vergonha de ir para a praia de short domine você. Essa mulher cumpre regras que a rainha estabeleceu para que não houvesse escândalo no reino. Papai também deixou regras e disse para a gente: ai daquele pelo qual vieram os escândalos. É muito parecida a nossa história. Essa mulher não pode usar esmalte escuro. Nós podemos. Amém? Essa mulher não pode mostrar o vinquinho. Isso nós também deveríamos não mostrar. Porque o vinquinho é nosso seio que está pulando para fora. Essa mulher jamais usa, passa um slide para mim, jamais usa isso aqui. Um vestido a vácuo. Alguém já viu Kate com um vestido desse e uma fio dental arrochada? Não. Kate não usa isso. O vestido a vácuo é o vestido que a gente encontra em lojas de moda evangélica. Se você digitar um Google moda evangélica, você vai encontrar isso daí. E como é que a mulher tá? Vestido evangélico, R$ 199,90. De costa. Volta lá para Kate. A princesa Kate não pode fazer selfie. É proibido, porque não pode ter fotos espontâneas lá. Só fotos posadas pelo fotógrafo oficial. Por quê? Vai que tá frio, ela tá com o farol aceso. Vai sair na revista Caras com o farol aceso? Não. Então, não pode ter esse negócio de foto espontânea. Esses dias me pararam numa farmácia, eu tinha comido feijoada. Uma menina me viu: ai, eu te amo, tira uma foto. Eu tirei. A hora que eu fui ver, que ela postou, estava com o dente verde. Isso é um selfie. É espontâneo. Você não está olhando no espelho para ver se você está bonita, não é? Ok. Essa mulher não pode fazer, porque não pode ter margem para nenhum escândalo. Só que nós, enquanto cristãs, qual é o selfie que mais fazemos? A famosa foto de biquinho. A boca, gente, é objeto de desejo. É apelo sexual. Pode ver. Quem tem esses bocão de preenchimento, não estou falando que é pecado você colocar pouquinho, eu estou falando do exagero, amém? Por favor, me entenda. Tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. A gente pode ver que temos mulheres dentro da igreja, réplica de cantoras de funk, réplica de atriz pornô. Quem tem esse estereótipo? E a gente vê mulheres entrando na igreja dessa maneira. Só que o problema é dizer que é cristã.
O problema é ir numa rede social com uma chulapa artificial dessa, ficar fazendo foto de biquinho, com versículo bíblico, com roupa apelativa e dizer que é cristã. Porque se você quer viver a sensualidade, se você tem necessidade de autoafirmação, se você ainda não foi curada, e eu creio que você será hoje em nome de Jesus, se você precisa ser validada, você não pode associar o nome de Cristo. Seja só influencer, tira Cristo dessa nojeira. Não dá. O que nós vemos é ridículo. A gente vê mulher fazendo provador, me trocando, me arrumando para o culto, com o vestido daquele e cantando: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Sensualizando com louvor. Não, nós não podemos permitir que as nossas filhas vejam isso. Você, enquanto mulher, precisa se posicionar, porque essa princesa, ela renuncia coisas muito maiores por um reino de nada. E você tem a presença do que é santo dentro de você. Você não pode se equiparar a uma mulher do mundo. Hoje nós vemos, pode passar. Hoje nós vemos mais um. Isso aqui, ó. Todas as mulheres com unhas garra de galinha, cílios vassoura de piaçava. Minha irmã, você ter uma unha comprida, amendoada é uma coisa. Sabe uma unha comprida arredondadinha? É uma coisa. Agora, você ter uma garra de galinha dessa bicuda? Não, não. Essa unha não te representa, até mesmo porque eu acabei de chegar, faz uns 5 meses que eu estava em Hollywood. Essa unha em Hollywood foi eleita, presta atenção, pela indústria cinematográfica como a unha que representa satanistas no cinema. Todas as vezes que a indústria cinematográfica precisa de um demônio para representar, coloca essa unha na mão dele. Você já viu isso? Quem aqui já viu The Chosen, na hora que aparece o demônio? Quem aqui já viu um filme de terror? Essa unha que está lá. E você é uma embaixadora do reino. E embaixadoras do reino precisam entender que nem tudo que é lícito convém. Mesma coisa os cílios pode colocar, mas não exagera. Amém? Senão você vai ficar parecendo um drag queen. Passa o slide. Quando a gente fala então sobre ser uma embaixadora do reino, é você ser a Bíblia que alguém está lendo. E isso envolve muito mais do que, pode passar por favor, isso envolve muito mais do que você apenas renunciar a uma calça daquela, um cropped, mostrar a vestimenta para todo, a sua região íntima para todo mundo. São cuidados que você tem que ter, porque sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. E eu, quando eu disse para vocês que recebi aquela palavra, eu não tinha nenhum problema com isso. Pode passar o slide, por favor. Pode passar mais 2. Isso. Eu não tinha nenhum problema com isso, porque eu era a neurótica. Eu tinha tanto medo do meu pai, que eu não tinha coragem de mostrar minha perna para nada. Eu vou para a praia de short desde os 14 anos. Nunca ninguém viu meu popozinho. Nunca. Na praia, jamais. Por quê? Porque eu tive já isso. Eu nunca imaginei que um dia o Senhor ia me usar para isso. E quando aquela mulher entrou na minha casa e falou que Deus sopraria o meu nome, eu era um lixo para mim. Não tinha nenhum cabimento Deus me querer. Por que Deus ia querer um lixo? Porque era assim que eu me sentia. E aí então, eu falei, não, se Deus falou, eu vou começar a estudar. Quem tem TDAH tem um cérebro muito veloz. Então eu fiz em 11 anos 7 pós-graduações. Eu tenho 7 especializações. Passei no concurso público, fui para a prefeitura, trabalhei até o ano passado como concursada. 23 anos de prefeitura, um salário maravilhoso, trabalhava até meio-dia. Eu era doutora neuropsicanalista de crianças autistas. Um trabalho que eu amava. Mas o Senhor falou, renuncia porque eu vou te levar para as nações. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a estudar para me tornar alguém. Eu ganhava muito bem. E eu comecei então a falar, eu vou estudar canto. Porque vai que aquela mulher errou e não é pregando, é cantando. Eu tenho que estar preparada. Aí eu fiz 11 anos de canto. Fiz canto lírico até.
e gravei 2 clipes pela Todá Music. Fiz os clipes e a Todá viu e me chamou para fazer parte do casting lá deles. E eu fiz mais um clipe pela Todá. Não vão assistir que tá horrível, mas eu tenho os clipes. E aí eu fiz esses 2 clipes, ganhei ali uns 15 mil seguidores com a divulgação. Com isso surgiu o convite para eu cantar com o Fernandinho, com Gabriela Rocha. Por quê? Ai, quer abrir o show do Fernandinho? Opa, vamos lá. E aí a gente fazia um medley e cantava, como vocês fizeram aqui. Enfim, eu achava que esse ia ser o meu chamado. E eu achava que isso era tudo que eu tinha que viver. Só que eu tinha algo que queimava em mim. E quem tem um chamado, eu falo que tem um carrapato picando o bumbum. Eu não sei se você é como eu, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui. Não existe crente normal. Não existe. Esse negócio que você está vendo eu aqui, vê a Priscila ali, e fala, gente, essas mulheres são muito chiques, devem orar em línguas assim. Minha filha, isso aqui é só até o Espírito Santo pegar, né? Depois a gente arranca o sapato, minha filha, você perde totalmente a elegância. Não existe crente normal, existe crente sem fogo. Então, se você está com muita frescura, o que está faltando é fogo do Espírito Santo. E eu sempre fui aquela pessoa que tinha um tapete para orar, que eu consagrei. Tinha o canto da casa para orar. Tinha a árvore que eu orava. Tinha a cadeira que eu orava. Eu ungia tudo na minha casa. Eu ungia cueca de marido, eu ungia filha, eu ungia travesseiro, eu ungia umbral. Eu era essa. E eu comecei então a ter essa necessidade de servir na igreja. Porque eu queria ser alguém, eu consegui me tornar alguém pelas minhas mãos. Eu me tornei alguém estudando, eu me tornei alguém pagando, eu me tornei alguém que eu queria ser para desconstruir aquela imagem de lixo. Mas não foi Deus que fez, fui eu. Eu fui lá e paguei. Eu fiz, eu me tornei. E isso trouxe para mim um vazio, porque eu sentia que não era isso que Deus queria de mim. Porque aonde eu ia, eu me sentia rejeitada. Cada igreja que eu entrava, eu dizia, não sou bem vista aqui. Troquei de igreja 3 vezes. Porque eu queria ser usada. E na hora que olhavam para mim, eu falava, não me querem aqui, eu vou embora. Talvez você, como eu, foi muito rejeitada na tua vida. E aonde você vai, você fala, eu sou perseguida. Aonde eu vou, me rejeitam. Não. A rejeição está com você, é você que leva. É muito difícil a gente aceitar isso. Muitos dos lugares que eu saía, eu não era rejeitada. Mas ela estava comigo e eu me sentia assim. Muitas portas eu mesma fechei. Porque eu pensava, eu não sou bem vista aqui, não me querem aqui. Mas o Senhor tinha um trabalho para fazer na minha vida. E todas as vezes que eu trocava de igreja, eu falava, eu preciso estar num lugar para ser usada por Ele. Então eu procurei estrategicamente uma igreja de 80 pessoas. Fui numa igreja pequena, a menor da minha cidade. Cheguei para minha pastora, para a pastora destruída. Eu estava destruída em frangalhos. Porque a rejeição era tanta, que nada me bastava. E eu cheguei nela e disse, pelo amor de Deus, aqui tem lugar para mim. Porque eu quero servir. Eu tinha feito clipe, eu tinha cantado em musical, eu tinha cantado em show. Mas eu queimava para estar aqui em cima. O que eu queria era ministrar numa igreja. E eu nunca tinha tido essa oportunidade. Nunca. E eu cheguei nela e disse, chorei, contei toda a minha história. Contei a história do meu pai, contei tudo o que eu passei. Eu entreguei a minha vida para aquela mulher. E ela me disse, não filha, pode vir. A gente vai crescer juntas. E então eu me tornei líder de tudo naquela igreja. Da porta, do banheiro, da cantina, da cadeira, do tapete. Tudo. Uma igreja pequena, eu proativa, TDAH, eu tinha dinheiro. Tudo que a igreja precisava, meu salário era para mim e tó. Só que o que queimava era, eu quero ser usada. No louvor, eu pensava que ia ser no louvor. E então eu cheguei nela e falei, pastora, já faz um tempo que eu estou aqui, lembra que eu te falei? Vamos fazer um culto de mulheres? Eu tenho vontade de ser usada. Eu preciso saber o que acontece. E ela me disse, mas aqui não vai vir ninguém. Falei, vamos fazer.
E ela falou, tá bom, então vamos fazer. Você canta e eu prego? Isso. Naquele dia que antecipou o culto, eu fiz um propósito com Deus. Eu já tinha uma vida de oração de madrugada. E eu tinha manifestações sobrenaturais na madrugada. Mas era só eu e ele. Só eu e ele. Só Deus sabe o que eu já vivi na madrugada. E então eu falei assim para Deus, amanhã é o culto. Se o Senhor tem algo comigo na terra, e isso já fazia 15 anos da promessa. Passou 15 anos. E eu cheguei no Senhor e falei, se o Senhor tem algo comigo, quando eu cantar nesse culto, eu quero que a glória desça igualzinho desce no meu quarto. Só assim eu vou entender. E para isso eu vou fazer um jejum de 24 horas, vou subir lá de jejum. Fiz o jejum de 24 horas, subi para cantar. Quando eu comecei a cantar, a glória de Deus desceu de uma maneira que até hoje, eu nunca mais vi isso. O pastor Neto contou uma experiência hoje e falou, eu acho que eu nunca mais vi aquilo. Eu acho que foi isso também. Nunca mais eu vivi aquilo. Uma glória densa desceu de uma maneira, e eu não sei explicar até hoje, mas eu recebi uma descarga elétrica do céu. Literalmente. E naquela descarga elétrica eu arranquei meu sapato e eu comecei a marchar. Eu virei a irmã do coque. E eu saí, nem estava cantando, eu peguei o microfone e saí. Tinha 30 mulheres naquela noite. 28 foi parar no chão. 2 vomitaram. O resto, tudo pro chão. Eu passava e a mulherada caía, literalmente. Eu voltei e comecei a chorar igual criança, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu não sabia o que era unção, avivamento. Eu não sabia nada disso. Eu fiquei estarrecida. E eu peguei, ajoelhei e comecei a chorar. E falei, bom, isso deve ser um sinal que o Senhor tem algo comigo. Depois desse dia, aquela mulher nunca mais me chamou para nada. Você ri, né? Porque não é você. Aí eu fiquei sabendo. Ela chegou numa missionária, isso eu soube anos depois. Ela chegou numa missionária e disse a seguinte frase, e você vai entender porque eu preguei isso agora. Essa menina carrega uma unção que eu não tenho, mas quem manda aqui sou eu. Eu sou a pastora. Então entre ela e eu, ela vai ter que sentar. Só que ela não me dizia isso porque a gente ajudava muito a igreja. Ela não tinha coragem de chegar em mim e falar, filha, eu não quero você. O que ela falou para mim? O Senhor me disse. Que se eu deixar você fluir, você vai ficar louca igual seu pai. Ela disse a frase que eu temi a vida toda. E aí então, eu comecei a acreditar nela, porque quem é rejeitada tem uma dependência emocional. E eu não sabia jamais que quem estava no altar podia estar em pecado. Eu tinha uma ingenuidade. Eu tinha uma inocência de pensar, se ela está pregando e Deus não matou, é porque é santa. Gente, é sério, eu achava que só subia aqui quem era santo. E hoje a gente vê um monte de gente subindo em adultério. E hoje o que o Senhor manda para mim? Esposa de pastor dizendo, ele quer uma terceira pessoa na relação. E eu vou ver o cara pregando. Louco isso, né? Só que ela falou o que eu mais temia. E a partir desse dia então, eu comecei a observar. Chegaram pessoas em mim. 2 pessoas disseram que foram livres do crack e da droga. Naquele dia que caiu no chão. E levou o irmão para eu orar. Algumas semanas depois ela falou, eu peguei nojo do crack. Patrícia, eu peguei nojo, eu me livrei. Eu trouxe o meu irmão para você orar. Só que aquela pastora tinha dito, você nunca faça nada mais aqui, porque eu estou te protegendo. Até o Senhor falar que eu posso te enviar, você não faça, porque senão você vai ficar doente. E aí então, eu chegava nessas pessoas e disse, vai lá e fala com a pastora.
Fala que você quer que eu ore, porque você foi liberta e teu irmão também quer ser liberto. Se ela autorizar, você volta. Nunca voltaram. Nunca. Até um dia que eu encontrei com uma delas na cantina da igreja. E ela cochichou no meu ouvido. O que aconteceu? Eu, por quê? Você está em pecado? Eu não. A pastora falou que você está em pecado. Eu confesso para você que eu sabendo tudo isso, eu vou dizer agora, eu tinha 45 anos. Eu já era psicanalista e neurocientista. Como assim você era formada, uma mulher, casada, com filhos? Como assim você ficou nessa onda? Dependência emocional. Aí então, o tempo foi passando e eu comecei a morrer naquela igreja. Porque quem tem um chamado, precisa fazer o chamado, senão você morre. E a igreja também começou a morrer. Começou a ir um monte de gente embora. De 89 ficou 30 pessoas e não tinha mais nenhum músico sequer. Era playback não, era música mesmo, de CD. E eu sabendo cantar, querendo cantar, eu chorava. Eu chorei durante 4 anos dizendo, Senhor, por favor, faça ela trazer o microfone para eu cantar. A igreja não tem ninguém para cantar e eu estou aqui de castigo. Aquilo foi me matando por dentro e aquela mulher foi se tornando eu. De morena ela ficou loira. Só usava as minhas roupas. Se eu aparecesse com um brinco, ela ia lá e comprava o mesmo brinco. Como eu tinha uns 15 mil seguidores, eu fazia algumas parcerias, sabe? E eu fui na minha médica que me receitou um colágeno e fiz uns stories. Dizendo, gente, eu vou agora na Farmavida em Americana buscar o meu colágeno que a doutora tal me receitou. Ela foi na farmácia um dia depois dizer, oi, eu sou a mãe da Patrícia. Eu quero a cópia da receita, ela está pedindo. Ela era narcisista. E mais uma vez, eu estava diante de um quadro psiquiátrico. Talvez você está aqui hoje se perguntando, qual é o meu chamado? Por que é que eu nasci? Talvez você está aqui hoje se perguntando, Senhor, por que eu estou rejeitada? Por que eu de novo traída? Por que eu de novo nessa situação? Por que comigo, Senhor? Por que estou doente? Por que sou mãe de um autista? Por que as coisas só acontecem comigo? E a pergunta que Ele tem para você hoje é, por que não você? Por que não você, se essa dor, essa marca vai te fazer exercer aquilo no qual eu te chamei? A gente só vê a dor. Eu não entendi o porquê que Deus estava me dando uma outra louca. Eu não estava entendendo nada, o porquê que agora, com unção, eu estava sendo perseguida e invejada pela unção. E você precisa entender que quanto mais alto você estiver espiritualmente, mais inveja vão ter daquilo que você carrega. E inveja é invejo, prefixo negativo, invejo. Eu não quero ver essa pessoa viver isso. Não é que eu quero ter a unção da Patrícia, não é que eu quero ter a unção da Priscila. O que eu não quero é que elas tenham. Isso é inveja. Aquela mulher não queria crescer, mas ela não queria que eu crescesse. E aí então, quando estava fazendo 20 anos, minha irmã, que eu estava morrendo, veio um homem pregar. Eu já estou encerrando. E esse homem começou a orar em línguas, quando de repente ele olha e diz, menina, olha para mim. Eu olhei para ele e ele disse, você vai voar. E muitos vão se perguntar de onde é que você saiu. Será tão rápido, tão assustador, que todo mundo vai falar, gente, onde estava essa mulher? O seu tempo chegou, eu posso sentir o cheiro. Quando ele disse isso para mim, e ainda ele pegou o dedo e fez assim, ó. E ainda que aquela não queira, você vai e ela vai ficar. Nesse momento eu caí de joelhos no chão. Só que eu não chorava, eu urrava. Só quem teve essa experiência de sentir o Senhor arrancando a tua alma para fora é que sabe o que eu estou falando.
Eu gritava. Mas no meio do meu grito de desespero, porque fazia 20 anos da promessa, eu escutei um psiu. Era ela. Psiu, vem aqui. Lá ninguém podia andar enquanto alguém pregava, nem para ir no banheiro. E eu falei, ele está pregando ainda, ele estava sendo usado por Deus ali. Ela, agora. E eu fui igual um cachorro. Quando eu me arrastei e cheguei perto dela, ela pegou meu queixo, colocou nos olhos dela e disse: quem é a líder aqui, hein? E eu disse: a senhora. E ela me disse: então eu tenho a verdadeira revelação e não ele. Você não será usada, o seu tempo não chegou, esquece. Só que ela deu um sorriso depois disso e disse: eu te amo, filha, lembra? É pro seu bem. Só que nesse dia, pela primeira vez eu vi demônio nos olhos dela, que estavam lá o tempo todo, mas as escamas dos meus olhos não me permitiam ver. E aí eu cheguei em casa, peguei os meus filhos, meu marido, saí da igreja, e cheguei em casa, e comecei a brigar com Deus, e comecei a dizer: obrigada, viu, porque o Senhor me enganou. Eu entreguei a minha juventude para o Senhor. Agora eu estou velha. Agora eu tenho 46 anos, 45 anos. O Senhor me enganou e eu acreditei, porque é óbvio que a filha do esquizofrênico nunca seria usada. E nesse momento, eu ouvi uma risada que disse o seguinte: você achou mesmo que ele ia te usar, filha do esquizofrênico? Eu ouvi a voz de Satanás literalmente zombando da minha cara. E aí de repente você pode estar falando: mas Patrícia, você estava em pecado? Não. Mas Patrícia, você orava? Sim. Você jejuava? Sim. Você era batizada? Sim. Você estava na igreja? Sim. Como ele tinha legalidade? Eu tinha uma ferida que ninguém mexia. Eu tinha um cocô que fedia, que sentava moscas e que eu não deixava ninguém mexer. Eu era a doutora psicanalista por fora, mas por dentro eu era um pão bolorento. Eu era a própria crente de máscaras. Eu era a própria que me entupi de títulos para ser alguém. Eu quis me fazer alguém. Só que enquanto a gente tem lixo, enquanto a gente tem pecado de estimação, enquanto a gente tem culpa, enquanto a gente não perdoa, ainda que você esteja aqui na igreja, você está fedendo para o Senhor. E pior, ele tem legalidade. Minha irmã, reino espiritual funciona por legalidade. A janela que abrimos, nós fechamos. Ninguém pode fechar a janela. Ninguém. E o verdadeiro avivamento, aquele que não apenas te faz sentir uma onda, mas te permanece para ser enviada. Porque o Senhor me levantou para que aquilo que eu vivi possa ser um exemplo para você. Aquilo que Ele fez em mim é para que você entenda: enquanto eu não revirar o meu lixo, enquanto eu não fazer com que essa gaze saia da sujeira, para que ele cicatrize, eu não vou ser curada. Um cocô só se transforma em adubo em contato com o ar. Adubo floresce, cocô fede. Adubo frutifica, cocô só fede. E nós estamos aqui na igreja, muitas vezes com tantos segredos, dizendo: eu não vou renunciar a nada que o Espírito Santo ainda não falou comigo. Eu não vou perdoar porque eu não preciso. Imagina, eu tenho que ter dignidade. Eu não vou mexer nisso porque já passou 30 anos. Eu cometi adultério, eu escuto Satanás dizendo ainda, me culpando. Mas eu não vou mexer com isso. Enquanto você não mexer no teu lixo, você não vai receber de fato um avivamento genuíno. Sabe o que acontece nas ministrações? Não é a Patrícia que está preparada. Não é a Patrícia que foi marcada e recebeu unção. Na verdade, o que acontece é que eu tenho coragem de olhar para você e falar: revira esse cocô. Deixe de usar uma máscara.
tira essa gaze da sujeira para que ele possa cicatrizar. A única coisa que eu faço aqui é ter uma ousadia de apontar na tua cara que você está aqui apesar de estar suja. E enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está aí, eu estou vendo. Eu consigo contemplar isso. Porque é Ele que convence. É Ele que mostra. E foi o que Ele fez comigo. Naquele dia que eu ouvi Satanás, eu pude entender, porque o Senhor também me disse, foi a primeira vez que eu escutei Ele falar o meu nome. E Ele disse: Patrícia, eu disse que eu ia te usar, mas eu não disse que ia depender de pastora, de igreja, de ninguém. Eu vou te deixar sozinha. E sabe o que é mais triste? A verdadeira unção é uma unção solitária. Eu tinha 2 grandes amigas que quando Deus soprou o meu nome, me deixaram sozinha. Aquela amiga da dor vai mostrar que é tua amiga quando Deus levantar o teu nome. Porque é muito fácil ser amiga na dor. Porque muitas vezes ela pensa: não sou só eu que estou ruim, ela também está. Agora, e quando Deus pega você do nada e faz você ficar conhecida mundialmente? Quando você começa a ir na Karina Bach, na televisão, em tudo quanto é canto, e você estava do lado dela esse tempo todo, e ela fala: não é possível. O que nós precisamos entender, e o que eu entendi, é que eu não podia mais ser uma crente de máscaras. Então eu fui para a rede social, porque o Senhor me disse: se não arrancar a máscara, vai ser mais 20 anos. Eu fui na rede social e não mais eu era a doutora Patrícia. Eu fiz bem assim: eu sou a Patrícia, a filha do esquizofrênico. Porque quando você pega o teu pecado e fala dele, e lembra dele sem dor, quando você pega a tua marca, a rejeição, o abuso que você passou, o abusador que está aí, e consegue falar dele sem dor, na verdade, neste momento você gerou um testemunho. E é o testemunho que vai salvar vidas. É o testemunho do que você foi marcada que vai salvar vidas. Então não cometa o erro de apagar o teu passado quando Deus te promover. Não cometa o erro de esconder de onde você veio quando Deus te levantar. Porque Ele só vai te usar quando Ele vê. Ela vai ter coragem de subir no altar e falar para que vidas se espelhem. Se ela era prostituta, ela vai ter coragem de falar: eu era prostituta e olha o que Deus fez na minha vida. Porque os títulos nos separam da presença. Se coloca de pé. Nós vamos fazer uma oração de renúncia no global. Mas eu creio que você que está aqui hoje entendeu a mensagem. Se a gente não tiver a capacidade de tirar o lixo, o Espírito Santo não flui. E eu não quero que agora você traga à memória o que traz esperança, não. Eu quero que você traga à memória o teu lixo. Você sabe tudo o que falamos aqui. E você sabe exatamente o que você precisa. Esse altar vai estar aberto para aquelas que não querem mais usar máscaras. E eu não estou dizendo que você vai vir aqui só se tiver um pecado imoral. Não. Eu estou dizendo que você vai vir aqui se você quer entregar uma lembrança de um abuso, uma falta de perdão, uma rejeição, uma culpa. Ou se você quer ou se você quer ser enviada por Ele. Você sabe que é muito gostoso a gente vir aqui pregar a alegria do Senhor, a prosperidade, o avivamento. E todas as vezes que eu tenho que subir aqui, eu falo: Senhor, por que eu preciso falar isso? Só que Ele me disse que o dia que eu parar de falar, eu vou perder a presença. Eu já tentei subir aqui e falar de qualquer coisa menos do que eu falo. E eu senti o Senhor se retirando. Porque cada um de nós tem uma missão, e a minha é falar rasgado, que você não pode estar aqui dentro fedendo. Ele não vai receber o teu louvor. E Ele quer transformar a tua vida como Ele transformou a minha.
Ele vai levantar aqui hoje influenciadoras para o reino. Ele vai destravar ministérios aqui hoje. Ele vai fazer de fato você ser uma mulher cheia do fogo dele. Só que para isso vai doer, minha irmã. Você vai precisar pedir perdão. Você vai precisar mandar um WhatsApp. Você vai precisar falar o nome dessa pessoa. Você vai precisar dizer: eu perdoo meu pai por ter abusado de mim. Eu perdoo o fulano por ter me traído. Porque o reino espiritual funciona por legalidade. E hoje, se você cai sempre no mesmo pecadinho, não importa o que seja, uma fofoca, uma contenda, uma mentira, você precisa renunciar a isso. Você não imagina o perfume que o Espírito Santo está recebendo agora. Cada lágrima dessa é um aroma suave que ele está recebendo. Porque hoje ele vai trocar o lixo por unção. Hoje ele troca lixo por unção. Ele vai formatar você. Sabe o que é formatar? Voltar ao padrão de fábrica. Repita comigo: eu renuncio tudo aquilo que me separa da unção. Eu renuncio a imoralidade, a pornografia, a insubmissão, a manipulação, a falta de perdão. Eu renuncio a culpa, a inveja, a mentira, o adultério. Eu renuncio o medo, a timidez. Eu renuncio todo transtorno emocional. E eu lhe peço, Espírito Santo, me encha com teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração. Aleluia. O louvor pode subir. Eu vou chamar algumas mulheres aqui, mas eu quero que você, que tem fome pelo Espírito Santo e que quer hoje de fato trocar o lixo por unção, que você venha para o altar. O altar está aberto para você. Eu quero te dar um abraço. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu preciso de algumas obreiras aqui atrás, por favor. Obreiras, fiquem atrás das mulheres que eu vou orar, por favor. Podemos adorar em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele está derramando unção, óleo fresco, mais. Cheia da presença. Agora, em nome de Jesus. Eu quero aquele louvor de novo. Tem como? Até que o Senhor venha, eu vou. Em nome de Jesus. Alguém aqui atrás dela?